Nós estamos mais uma vez na grande expectativa de um momento rico de celebração, de crescimento espiritual, de adoração ao nosso Deus. O apóstolo Paulo diz que sempre que a igreja se reúne, cada vez que os crentes se reúnem, eles precisam colher algum dom espiritual. E eu espero que nesta noite todos nós saiamos daqui, cada um levando uma experiência nova para a sua vida, um propósito renovado, uma dinâmica nova, uma expectativa nova. A Igreja Carioca ainda tem algumas coisas preparadas para você, para os que estão aqui, para os que estão na internet, que acho que algumas você vai precisar estar aqui. No próximo domingo, às 18 horas, nós teremos aqui a presença da cantora Raquel Melo. Eu disse de manhã que nós faremos 2 celebrações com o tema da gratidão. Eu acredito que Deus deve ter derramado bênçãos incontáveis sobre a sua vida, sobre a sua família, e você precisa então fazer o quê? Responder com gratidão aquilo que Deus fez de forma abundante na sua história. Domingo que vem, tanto de manhã quanto à noite, nós falaremos de gratidão, porém, às 18 horas, com a presença da cantora Raquel Melo. No dia 31, nós estaremos aqui para o culto da virada. Nós faremos uma retrospectiva, olharemos aquilo que Deus fez na vida de cada um de nós, nas famílias, na igreja, nos ministérios, e vamos lançar um olhar confiante, de esperança para o ano de 2026. Para o culto, você só precisa vir. Venha com a sua família. Não fique em casa dia 31, não vá para algum outro lugar que não seja a presença de Deus, e venha. Mas depois do culto nós teremos um momento de comunhão, confraternização, convivência, e para isso aí você precisa dar o seu nome. Ah, pastor, eu quero participar desse momento. Nós estamos preparando um momento muito agradável para que tenhamos essa convivência nos primeiros minutos do ano novo, e precisamos saber quantas pessoas estarão presentes nesse momento. Agora presta atenção, esse prazo termina hoje, tá bom? Então, se você deixar para domingo que vem ou para o dia 29, não vai funcionar. A inscrição para a comunhão, a convivência, confraternização do dia 31 termina hoje. Após o culto, você pode passar ali na recepção e dar o seu nome, o número de pessoas que você pretende trazer, para que vivamos esse tempo aí na virada do ano. Vamos celebrar o nome do nosso Deus. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor nessa noite linda que Ele nos deu. Essa época tão mágica, tão gostosa que é o Natal, onde celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Essa história linda, história de amor. Amor por nós.
por nós nas alturas celestes baixando em forma de servo, se fez por amor, em glória a vida nos dá para sempre. Ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, pois anjos em coro e todos na terra tributem louvor. A Deus glória e glória, contentes rendamos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos, ouvinte, adoremos ao nosso Senhor. Querido Deus, nós te louvamos. Nós queremos agradecer o seu nome e dar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelo teu plano de amor, por enviar o teu Filho Jesus para nos salvar, para nos resgatar do pecado, da morte. Obrigado, somos gratos e queremos dedicar as nossas vidas aqui no teu altar e dizer que somos teus. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizem, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Você pode se sentar. Existem algumas imagens do Natal que elas sempre estão diante dos nossos olhos. De repente você vai navegar na internet ou viu alguma propaganda no shopping, quem sabe já recebeu algum cartão aí nesse mês, e uma dessas figuras é aquela imagem de 3 camelos, né, aquela silhueta, e 3 homens em cima ali, cada homem em cima de um camelinho, e aquela imagem atravessa os séculos, mas eu imagino que hoje, se você fosse perguntar às pessoas dentro do shopping, aí na rua, lá no centro comercial, e dissesse assim: explica para mim essa imagem. Pouquíssimas pessoas saberiam. Tá certo? E aí eu quero ler um texto aqui, que depois vamos usá-lo com mais tempo ainda dentro dessa celebração. Mateus capítulo 2, verso 11, diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aquela imagem dos magos, que aparece aqui em Mateus capítulo 2, e o que eles vão fazer diante de Jesus Cristo? Eles vão adorá-lo, eles vão lá render graças, e diz o texto que eles entraram na casa onde Jesus estava, se prostraram diante dele, abriram seus tesouros e deram suas ofertas. O culto cristão sempre foi, sempre será um culto de ofertas. As pessoas perguntam assim: puxa vida, toda celebração, todo culto, toda igreja que a gente vai, chega uma hora que as pessoas vão pedir dinheiro. Nós não pedimos dinheiro, nós ofertamos diante do Senhor. Nós simplesmente seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina. Cada ambiente, cada situação, cada história, cada episódio onde algum adorador aparece fazendo uma oferta. E esses homens foram lá, logo nos primeiros dias de Jesus, e tiraram dos seus tesouros ouro, incenso e mirra. Eu queria que nesse momento nós vivêssemos um momento de dízimos e ofertas. Eu tenho dito que o que deve dominar o nosso coração é justamente o que? A gratidão, a liberalidade, a generosidade. Se você veio a esse culto, você está aí na sua casa, navegando na internet, assistindo online, você pode participar. Siga os caminhos que nós temos disponibilizado aqui dominicalmente. Você pode fazer, quem está aqui dentro, a sua oferta através da máquina, do cartão, copiar o QR Code aqui, tem um envelope na sua frente, chama a pessoa aí, levanta a sua mão que vai chegar a máquina onde você estiver. Seja grato, seja liberal, seja generoso, seja desprendido. Veja a vida da sua igreja e diga assim: eu quero fazer parte disso aí, dessa vida que Deus tem preparado para mim. Vamos viver com alegria o momento das ofertas.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Neste mês nós recebemos muitas mensagens sobre o Natal. E mensagens vindas de várias idades, com várias ênfases, mas todas elas direcionadas para o objetivo da história de Jesus Cristo. Nesta noite não poderia ser diferente. Nós anunciamos durante todo o mês que a nossa igreja viveria o culto de Natal no dia de hoje. E hoje vamos ter a participação do coro e queremos crer que a mensagem que vamos ouvir será mais uma oportunidade de você entender o plano de Deus para a sua vida. Não é só mais um musical, não é só mais uma apresentação, mas é o comunicado de Deus para você, para a sua vida aqui hoje. Abra o seu coração, abra a sua mente, o seu entendimento, esteja preparado, preparada, para que o Espírito de Deus fale tudo o que precisa falar para você nesta noite.
em que o rei Uzias faleceu, meu coração se encheu de uma profunda incerteza. O que seria de toda a nação? E as promessas de Deus? Então, fui buscar ao Senhor no seu templo. Isaías, eu engrandeci a Uzias e por minha causa se tornou famoso e poderoso na terra. O povo de Israel muito o amou, mas ele não era a resposta de paz e estabilidade eterna para o meu povo. O pecado e a idolatria tomaram conta de seus corações, e a promessa de me serem fiéis foi esquecida. Mas a aliança que firmei com Abraão, para na sua descendência abençoar todas as nações, todos os povos, não foi e não será esquecida. Vá e anuncie e escreva o que te revelou. Então ele disse: ó povo, que se afasta do vosso Deus e clama por um sinal de salvação, esse mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. A terra vive em angústia e trevas, mas a aflição e a dor do povo logo cessará. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Não tardará, e virá o sinal do Senhor. Não tardará, e virá o sinal do Senhor. Não tardará, e virá o sinal do Senhor. Isabel! Isabel! Maria! Minha prima Maria! Oh, Maria! Quando a criança ouviu a sua voz, ela saltou de alegria dentro de mim. E eu não sei o que aconteceu. Em meu coração, eu senti algo tão forte, uma emoção muito forte. Maria, o Senhor falou comigo, e eu sei que a minha jornada de José será difícil, mas sei que em mim será cumprida a promessa feita a Abraão. A graça de Deus caiu sobre mim. Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Para mim é uma grande alegria receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Maria.
Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois disso, voltou para casa. Era o início da jornada até o milagre do nascimento daquele que iria redimir o mundo. Deus não se esqueceu da promessa feita a Abraão. E Jesus nasceu, e os povos da terra que andavam em trevas tiveram a oportunidade de enxergar a luz que brilhou e ainda brilha, e que hoje você tem a oportunidade de tê-la brilhando em seu coração. Lá no campo, sábios a buscar, celebrando, ouvindo do Senhor. Uma estrela brilha, vem anunciar: já nasceu o Rei menino, já nasceu o Salvador. Celebrar por toda a terra, celebrar por todo o céu, celebrar, nasceu o Cristo. Nações e povos, celebrar, criação, celebrar, nasceu Cristo, celebrar.
nascemos um menino rei. Hosana nas alturas, anjos a cantar, reunidos em um coro, todos juntos a louvar, celebrar, celebrar. Vem do céu, cantai, ele é o Rei da glória, e pra sempre vou cantar. Um forte Deus, grande eu sou, Pai de amor, celebrar, 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 celebrar. De Belém, tranquila repousar, enquanto dormes calma assim, que bênção Deus te dá. Em meio à escura noite, brilhou eterna luz, a esperança nos chegou, nasceu o Rei Jesus. Proclamai, chegou o Salvador. Estrelas todas brilham, estão a cintilar. Cantemos juntos ao bom Rei, que a paz nos veio dar. Jesus
moço tão humilde, veio ele ao mundo assim, trazendo todos redenção, trazendo redenção, mostrando amor sem fim. Cantai, pois Jesus nasceu. Cantai, pois Jesus nasceu. O Deus menino de Belém, a terra ele desceu, nos libertou de todo mal, a salvação nos deu. Os anjos anunciam as novas lá do céu. Vem conosco habitar, Senhor Emanuel. Cantai, pois Jesus nasceu. Cantai, pois Jesus nasceu. Pois Jesus nasceu. Pois Jesus nasceu. Numa manjedoura ao luar, com sua mãe Maria, o bebê está tão pequenino, mas um grande rei desceu aqui para todos resgatar. Magos reis vieram adorar, uma estrela os guiou até o lugar, se prostraram diante dele ali e viram a promessa se cumprir. Glórias, glórias
nasceu o Salvador. Para todos esperança enfim chegou. Louvai, pastores, magos, toda a criação. Se alegrem, pois nos veio a redenção. Em homem se tornou, fez-se um de nós. A luz que enfim chegou e aniquilou as trevas. Contemple o Redentor, o Filho de Deus. Vem e o adore, vem e o adore, somente Ele é digno, meu Senhor.
vivendo em trevas, sem esperança, a sua luz eu não pude mais ver. Naquela noite nasceu o menino, o Salvador que trouxe-nos paz. Natal, Natal, o Deus conosco, Emanuel. Natal, 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 estou seguro, tudo é paz. Desesperada, te procurava, triste e confusa, em solidão, no sofrimento, vieste salvar-me. Eu não mais temo, estou em paz. Natal, Natal, o Deus conosco, Emanuel. Natal, Natal, estou seguro, tudo é paz. Vivo seguro, já tenho paz. O plano de Deus foi cumprido. Nenhum cordeiro ou sacrifício será mais exigido pelo pecado do homem que foi se afastar de Deus. Uma ponte foi construída para que voltemos ao Pai. E essa ponte é Jesus. As boas novas vamos hoje proclamar, para todos anunciar. Na cidade de Belém, Jesus Cristo já nasceu, dorme em paz a repousar, numa manjedoura está, já nasceu o Rei, se nasceu o Rei. As boas novas vamos hoje proclamar, para todos anunciar. Na cidade de Belém, Jesus Cristo já nasceu, dorme em paz a repousar,
nascedor está, já nasceu o Rei. Sim, nasceu o Rei. Nações e povos cantemos, que Cristo já nasceu. O Evangelho proclamemos, seu grande amor nos deu. Nações e povos cantemos, que Cristo já nasceu. O Evangelho proclamemos, seu grande amor nos deu. As boas novas vamos hoje proclamar e para todos anunciar. Sobre a morte já venceu, salvação Deus concedeu. Ouça agora o seu chamar, vida nova quer te dar. Cristo quer salvar, Ele quer salvar. Nações e povos cantemos, que Cristo já nasceu. O Evangelho proclamemos, seu grande amor nos deu. Nações e povos cantemos, que Cristo já nasceu. O Evangelho proclamemos, seu grande amor nos deu. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Nações e povos cantemos, que Cristo já nasceu. O Evangelho proclamemos, seu grande amor nos deu. Nações e povos cantemos, que Cristo já nasceu. O Evangelho proclamemos, seu grande amor nos deu. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Eu quero voltar ao texto que eu li na hora das ofertas, Mateus capítulo 2, e agora nós vamos pegar uma reflexão, depois de tudo que vimos e ouvimos, sobre essa mensagem do Natal. E diz o texto de Mateus capítulo 2, agora sim com um pouquinho mais de tempo e de objetividade, o rei Herodes chamou os magos e disse assim: olha, eu tenho ouvido uma notícia, essa notícia procede? E os magos disseram assim: procede, e tem uma profecia que deve ter se cumprido, e essa profecia diz respeito a um rei dos judeus. Aí Herodes não gostou nada disso. Aí diz o texto que Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me
para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Vá prestando atenção aos detalhes que a história vai nos dar. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Eu imagino que você deve ter já feito aí na sua mente um entendimento acerca da mensagem que foi passada aqui, através da música, através dos textos, através dos gestos, tudo que foi transmitido com uma clareza singular. Não há ninguém aqui que esteja nesta noite dizendo assim, o que foi tentado dizer, o que foi que esse grupo, o coro, os surdos, os cantores quiseram dizer. Nós entendemos tudo. E é aqui que eu quero deixar uma palavra para você. Estou partindo do princípio de que nós entendemos tudo. Tá certo? E que de repente você está aí agora, sentado aqui, sentada aqui, ou aí na internet, e tudo isso fez sentido para você. E os magos sabiam disso. Eles foram lá diante de Jesus, e essa história eu disse para você prestar atenção aos detalhes, porque esses detalhes vão fazer agora com que levemos uma mensagem única para a nossa vida depois dessa celebração aqui. Olha só, a primeira lição que os magos nos dão é a seguinte: diz o texto que eles viram a estrela, ouviram uma palavra e partiram. E sabe para onde eles foram? Eles foram ao encontro de Jesus. Eu fico preocupado que tem muita gente que diz assim, pastor, eu queria um sinal. Eu digo assim, que tipo de sinal você quer? Eu queria que Deus falasse comigo, como falou, por exemplo, com Saulo, na estrada de Damasco. Aí eu digo assim, mas você precisa daquilo tudo, que apareça uma luz, que jogue você no chão, e que ouça uma voz dizendo assim, olha, você está lutando contra mim, você precisa disso. E a pessoa fica assim, querendo se justificar. Mas sabe, todos nós queremos os sinais. Sabe qual é o grande problema hoje? Eu imagino que você esteja vendo muitos sinais de Deus. É que as pessoas veem os sinais e ficam paradas. É ou não é? Elas veem os sinais e ficam ali, plantadas onde elas estão. A diferença é que os magos viram o sinal de Deus e partiram de forma decisiva. Quando nós estamos ouvindo a palavra e vendo os sinais, nós precisamos tomar a decisão de ir ao encontro de Jesus. Será que nesta noite você está disposto, está disposta a sair desse lugar onde você se instalou e está pedindo sinais, e os sinais estão diante dos seus olhos? Aprenda a primeira lição dos magos. Eles foram de forma decidida ao encontro de Jesus. Uma segunda lição que esses homens nos dão é a seguinte: diz o texto, nós falamos isso lá no momento das ofertas, que eles foram lá e entregaram ouro, incenso e mirra. Para mim, essas ofertas são reveladoras. Vamos ver se nós entendemos. Você já viu, presta atenção, você já viu alguém que diz assim, olha, nasceu um bebê. Nós temos aqui algumas pessoas, né, algumas famílias aqui, que estão com bebês recém-nascidos. Você já viu alguém chegar e dizer assim, nasceu um bebê?
eu vou lá e vou levar, né, 1 quilo de ouro para o bebê. Você já viu? Já viu? Eu nunca vi. Sabe para onde que as pessoas levam ouro? As pessoas levam ouro para os reis. Você entende? Então, a primeira oferta de ouro significa dizer assim, olha, nós estamos diante de um rei. A segunda oferta, diz o texto aí, que foi incenso. Incenso era usado no templo de Jerusalém, no tabernáculo, lá nos dias de Moisés, para a adoração, para o momento de adoração. Então, a segunda oferta diz assim, essa figura, esse bebê, é alguém que precisa, que merece, que é digno de ser adorado. E eu trouxe então o quê? O incenso da adoração. Está fazendo sentido? E a terceira oferta é mirra. Sabe quando que a mirra era usada? A mirra não era um perfume. Não era assim, alguém chegar e dizer assim, olha, vou sair para passear e vou pegar aqui a mirra, passar no meu corpo. Não. A mirra era justamente para aliviar sofrimento. Então, quer dizer que essa pessoa, essa figura, a figura de Jesus ali ainda, um bebê, já está traduzindo para o mundo, nas ofertas dos magos, que seria uma pessoa de sofrimento. Que João Batista vai dizer depois, ele é o Cordeiro de Deus, ele vai morrer por nós. É a segunda lição dos magos. Se no seu Natal essas lições não estiverem presentes, esquece. Você está fazendo tudo menos Natal. Terceira lição que os magos nos dão. Diz o texto que quando eles fazem esse gesto de ofertar ouro, incenso e mirra, eles estão diante de Deus apresentando o melhor, o mais intenso do que a pessoa possui. E a gente diz assim, olha, eu quero fazer o melhor para Deus. Eu sou pastor há muitos anos e ouço isso frequentemente. A pessoa chega e diz assim, pastor, eu quero fazer o melhor, eu quero dar o meu melhor. E eu digo assim, então tá, faz uma lista para mim das coisas que você classifica como melhores na sua vida e que você gostaria de apresentar diante de Deus. Sabe o que acontece? Essa lista nunca aparece. É engraçado isso. Nós falamos, queremos dar o melhor, mas a lista nunca aparece. O que seria hoje o melhor que nós podemos dar ao Senhor? As pessoas dizem aqui, quando vêm aqui fazer o momento das ofertas, você vê isso na internet, os pastores dizem assim, olha, nós falamos de ofertas, mas Deus não precisa do nosso dinheiro. É verdade. Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. E além do mais, a Bíblia diz que Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata, é o dono da terra, do céu, de tudo que existe, Ele é o dono. Então Deus não precisa de nada. Deus não precisa que nós fiquemos o dia inteiro prestando um culto. Precisa? Ele já é um ser perfeito, Ele se basta, Ele não tem necessidade alguma na sua essência. Deus não precisa que a igreja fique tempos e tempos clamando, gritando, como se Ele tivesse uma necessidade. Então só há uma coisa que nós podemos dar diante do Senhor, que Ele vai receber com toda prontidão. É uma vida submissa. É só isso. É uma vida submissa. Quando você entender isso, quando você estiver lá na sua casa com a sua família reunida, lá no dia 24, para fazer aquele momento solene, de gratidão, de reconhecimento. Hoje eu saí daqui, fui almoçar numa praça de alimentação, e estava uma garota, uns 12 anos, uma cena linda.
E ela estava na fila lá do restaurante com o pai. Aí o pai ficou lá pagando a comida, ela veio, sentou-se à mesa e colocou os 2 pés em cima da cadeira, uma adolescente. Aí ela pôs as mãos assim e se curvou e orou. Eu estava prestando atenção na oração dela. Não devia ter mais de 12 anos, mas ela aprendeu dentro da casa dela, com a família dela, os valores que aquela família tem, que naquele momento em que ela estava com o prato diante dela, aquilo ali era fruto da bênção de Deus na vida dela. Você entende? Deus quer vidas submissas. Então eu queria perguntar para você, o que é que você tem hoje para oferecer diante de Deus? Pastor, eu quero sair daqui com uma disposição nova. Aceite a Jesus como seu Salvador, se você ainda não o fez. Eu estou longe da comunhão. Tome a decisão e faça o retorno. Se reconecte dentro do corpo de Cristo. Eu tenho um chamado, eu sou uma pessoa vocacionada e eu não estou realizando o meu ministério. Tome a decisão, vença tudo que lhe impede hoje. E vá. Mas, acima de tudo, diga assim: eu quero ser parte do plano do Senhor. Esta é a mensagem dos magos. Esta é a mensagem do Natal. E eu espero que você tenha aprendido muito aqui ao longo deste mês. Não deixe que o Natal na sua casa seja outra coisa, senão isso que você viu aqui. Pessoas adorando a Jesus. O meu desejo é que você tenha um feliz Natal. Que a sua família seja próspera, abençoada. Que o Natal na sua casa neste ano seja verdadeiro. Que não exista lá nenhuma sombra de dúvidas acerca de que aquela mesa, sendo farta ou não, é a bênção de Deus presente dentro da sua casa. Amém? É isso que eu quero desejar a você. Nós vamos cantar o hino, não é isso? É o hino 30 do cantor cristão. Eu queria que você ficasse de pé, para que pudéssemos cantar esse hino. E esse hino diz assim, que nós precisamos da paz que vem de Jesus Cristo. E você vai sair daqui hoje levando essa paz no seu coração. Não sei como você chegou, mas eu gostaria que você saísse da maneira diferente como entrou aqui. E com o seu coração em paz. Com o príncipe da paz reinando na sua vida. Se tem tomado alguma decisão, quiser conversar comigo, com o pastor Marcelo, com a Ana, que fez o trabalho aqui, você tem essa oportunidade. Dizer assim: olha, eu tomei uma decisão. Eu queria conversar com alguém. Nós estamos à sua disposição para isso. É só nos procurar. Esse é o apelo que eu quero deixar para você.
nossa palavra de gratidão a todos que fizeram com que esse mês de dezembro fosse o mês em que a figura, a pessoa, a presença de Jesus fosse sentida aqui. E nessa noite tivemos o trabalho do coro carioca, regência da Ana e a participação de tantos aqui que fizeram com brilhantismo esse momento. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada pessoa, reconhecendo o esforço de cada um. Fica aqui a minha palavra de gratidão enquanto pastor, enquanto líder dos ministérios da igreja. Lembre de tudo aquilo que a gente falou, daquilo que a gente anunciou acerca do que vem pela frente. Ainda faltam alguns dias para o encerramento do ano, e nesse tempo você pode fazer muito, você pode aproveitar muito, você pode tomar grandes decisões ao lado de Jesus Cristo. Nós vamos orar e assim vamos terminar esse momento de celebração. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de seu Filho Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo venham sobre nós. De igual modo sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.